agora a gente vai falar de sobrecarga emocional. Você sabe o peso disso? Para explicar melhor sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Ariane Santos, psicóloga. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Lu. Bom dia. Bom dia, Ariane. Sobrecarga emocional, acho que é o tema da vez, né? Tem muita gente carregando muita coisa, muitas coisas nas costas. Queria que você explicasse o que de fato é essa sobrecarga. Exatamente como você já trouxe, né? As pessoas estão carregando muitas coisas nas costas e elas não conseguem administrar tudo isso. E essa sobrecarga emocional é estresse, é muitas demandas, às vezes uma preocupação familiar, muito trabalho. E eu não sei lidar com as minhas emoções, porque tudo isso afeta as emoções. Então vira toda aquela confusão e eu não sei como administrar, não sei como lidar, e isso vai sobrecarregando mesmo. Eu vi uma postagem ontem nas redes sociais que direcionava para as mães, que antigamente as mães elas conseguiam ter vários filhos e muitas falavam, antigamente eu tive 5, 6 filhos e hoje as mães estão optando por ter um, dois e com muita dificuldade e com muita sobrecarga. E nessa mesma postagem falava que o que mudou foi justamente essa sobrecarga, porque antigamente tinha uma rede de apoio, tinha uma avó que cuidava, o próprio irmão cuidava do outro e hoje não. A mãe tem que dar conta do filho, tem que dar conta da casa, tem que dar conta do trabalho. Isso. Isso acaba acarretando muita coisa. Mas isso não pesa só para a mãe, pesa para o homem também, né? Exatamente, é um peso da família em si. Então, assim, como você já trouxe essa questão social, as redes sociais estão aí. Eu sempre bato nessa tecla de que quando nós estamos ali o tempo todo olhando a vida dos outros, a gente se cobra muito mais. Então, não basta as minhas demandas, a minha vida, as minhas atividades, os meus filhos, eu também estou ali comparando se eu estou fazendo aquilo muito bem. Então, assim, as pessoas estão diminuindo, sim, essa questão dos filhos, estão preferindo ter menos filhos. Esse apoio também, né, está sendo reduzido, não que não tenha, mas tem total apoio. E se a gente olhar antigamente as mulheres, essa questão do trabalho, o trabalho era reduzido apenas ao trabalho ali de casa. O trabalho Hoje não. doméstico, né? Exatamente, é o trabalho doméstico. Então a mulher, ela precisa trabalhar fora, ela precisa trabalhar em casa, ela precisa cuidar dos filhos, ela precisa estar sempre bonita, a questão do corpo, fazer atividade física, dar conta também dos familiares, né, questões familiares. Então assim, é uma sobrecarga, de fato. E tem, né, quando a pessoa ela tem esse parceiro ou parceira também que ajuda ali nas suas atividades, esse peso ele fica mais equilibrado, né? E a gente precisa aprender isso, né, os limites, até que ponto E aprender a dividir também, a né? Que nem dividir todo as mundo tarefas. divide. Exatamente, a gente precisa aprender a dividir as atividades, porque quando a gente divide fica mais equilibrado, né? Vamos falar de consequências, né? A gente falou do problema. As consequências disso é uma consequência a longo prazo? Sim, se a pessoa ela não cuidar, pode ser sim uma consequência a longo prazo, porque se eu me conheço, se eu presto atenção que o meu corpo, o meu sono, eu estou sempre no limite, qualquer coisa é motivo para eu explodir, se eu percebo isso a tempo, eu posso mudar, eu posso cuidar. Mas se eu não perceber e achar que isso já começa a fazer parte de mim, né, vai sim a longo prazo. Então precisa ter esse cuidado, olhar os sintomas, como que está o meu sono, como que está o meu limite, como que está a minha interação com as pessoas. Eu estou querendo fugir, ficar mais recuada. Então é importante ter essa atenção mesmo com o seu corpo e consigo, para poder perceber. Ariane, você trouxe alguns sintomas, mas às vezes esses sintomas a pessoa não quer perceber. Deixa passando, não, isso aqui é porque eu não dormi bem, não, isso aqui é porque eu não me alimentei bem, e vai empurrando com a barriga, jogando para frente. Eu queria que você falasse daquele sinal de alerta, não, eu preciso de ajuda, porque senão a pessoa explode também, né? Uhum. E aí eu já quero falar essa diferença, porque quando eu estou no dia a dia ali cansada, eu deito, eu descanso, eu recupero. Então eu volto ali ao meu estado, vamos dizer assim, normal, natural. Mas quando isso vai de fato prolongando, né? Um estresse, uma tristeza, choro constante, de fato eu não consigo mais ter aquele sono, eu durmo e acordo cansada, é como se não tivesse descansado. Eu tenho o meu momento de lazer, eu faço uma viagem, mas eu volto ainda assim com esse cansaço, com esse peso, essa sobrecarga. Então, esses são os sinais de alerta. Por mais que eu faça coisas que eu goste ou que eu me dê momentos de descanso, não é o suficiente.
Então, é hora de fato de você buscar ajuda e talvez um familiar também prestar atenção nisso e sinalizar, porque o próprio indivíduo ele pode não perceber, né? Vamos falar de tratamento? Descobri, levei para. Percebi que aquela pessoa, meu familiar, não está bem. Levei, não, vamos levar para uma psicóloga para ver o que, é que a gente pode fazer. Como é que é feito esse tratamento? Ele é muito individualizado, né? Sim, é um tratamento individualizado, mas isso não significa que em algum momento a gente pode sim chamar, né, o paciente ali, o familiar do paciente, para fazer esse entendimento melhor do que acontece, do que aquele paciente já vivenciou, né? Então, assim, o tratamento ele é individual, porque é o paciente, mas em alguns pontos a gente sempre sim pode chamar um vínculo mais próximo, né? Mas aí a gente vai cuidar das crenças, vai ensinar esse paciente a ser mais assertivo, a impor limites, né? A cuidar também dessa questão da autoestima, porque se eu não consigo me impor, como que está essa autoestima, né? Então, essa questão de querer agradar o outro o tempo todo. Então, a gente trabalha mais ou menos aí esses pontos. Ariane, é possível prevenir chegar nesse ponto? Eu queria que você desse dicas e dicas de ouro, né? Porque eu acho que está todo mundo precisando disso. Exatamente, a gente consegue sim prevenir, né? Cuidando, aprendendo a falar não quando necessário. Tem uma metáfora que eu uso muito com meus pacientes, que é a metáfora das malas. Então, quando eu consigo, cada um tem a sua mala, que é a sua vida, as suas questões. Eu tenho a minha mala para carregar e eu preciso dar a oportunidade do outro carregar dele também. Então, eu vou ajudar as pessoas que eu amo, mas eu não vou carregar os problemas dele. Então, a gente saber o nosso limite, nos dar tempo de lazer, de qualidade, uma boa noite de sono, atividade física, uma boa alimentação, tudo isso são dicas de ouro, né? E importante também o autocuidado, a terapia, porque não precisa chegar nesse limite para eu poder buscar a terapia. Queria muito agradecer sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lu, e até uma próxima.